Leonardo Funielles. O cara é tão bom, é tão inteligente que a gente não conseguiu pensar numa piada para ele. Se liga só que ele veio falar de Watson pra gente. Tá começando. Tim! Léo, bem-vindo ao The Thinkers. Obrigado, prazer estar aqui. De nada, de nada. O Léo hoje veio falar pra gente de um assunto que ainda é meio místico, assim, as pessoas ainda não sabem direito, fica aquela dúvida no ar, que é o Watson, né? Então, você que trabalhou em projetos de Watson, conta pra gente o que é o Watson e como que ele funciona. Às vezes as pessoas, às vezes a gente vai em cliente, vai contar para um amigo, para o seu próprio pai o que é o Watson, né? O que você faz no seu trabalho. O Watson não é mágica, né? Não é que você vai perguntar alguma coisa para ele ou querer tirar uma dúvida que ele não, de alguma coisa que ele não sabe e ele vai te responder do nada, alguma coisa que ele não aprendeu. Tudo que ele responde ou tudo que ele sabe falar sobre determinado assunto ou alguma coisa, foi treinado a ele, né? E o papel desse treinamento sou eu dentro de um projeto e desenvolver também a aplicação para resolver esses problemas. Então, hoje a gente vê bastante chatbots, né? Então tem bastante cliente que usa chatbots, que por trás dele tem o Watson. Então a gente tem o Bradesco, a gente tem a Volkswagen, a gente tem a Pinacoteca de São Paulo. Todos esses são projetos que utilizaram o Watson por trás para resolver algum problema do dia a dia daquelas pessoas, né? O Watson em si, o mestre Watson, na verdade são aplicações que você consegue direcionar para determinados problemas, ou não? Não, o Watson são pequenas APIs, né? Então o Watson não é uma caixa preta que faz tudo. Ele é dividido em algumas APIs e cada uma tem uma função. Por exemplo, a mais usada hoje é o Conversation, que é aquela para criar os chatbots, para a gente poder ter uma interação como se fosse um homem com a máquina, né? Mais natural, de uma forma natural. A gente tem algumas APIs para fala, né? Então ele consegue reconhecer a sua voz, consegue falar também. A gente tem API para reconhecimento de imagem, a gente tem API para detectar sentimento de uma frase ou alguma entidade importante dentro daquela frase, alguma cidade, alguma coisa do tipo. Você falando assim parece muito fácil, né? Muito simples. Como que vocês entendem e aí levam isso para um cliente, entende o problema dele e fala, poxa, essa API que eu tenho que usar, essa outra, integra tudo e aí sai uma solução? Como que é essa dinâmica na prática? O cliente ele quer colocar um chatbot no site dele para responder dúvidas de cliente ou às vezes até fazer alguma transação para aquele cliente, né? Então, a gente, do lado do projeto, o que a gente vai ver? Eu preciso entender o problema do cliente, né? E em seguida ver quais as APIs ou as ferramentas do Watson que eu vou precisar para aquele determinado problema, né? Hoje a inteligência artificial, ela tá muito ligada ao bot que você falou, que as empresas acabam conhecendo mais. É uma porta de entrada para inteligência artificial ou tem outras coisas por trás? Não se resume só a isso? Acho que assim, o bot é mais uma porta de entrada, né? Existem muitas outras aplicações que é possível fazer com o Watson, com inteligência artificial em si, né? Eu participei de um projeto no final do ano passado, que foi um projeto muito bacana, e assim, não tinha nada a ver com chatbot, né? Era um banco que recebia muitos processos, né? Então, imagina que alguém entra na fila do banco e reclama porque a fila passou de 5 minutos. Essa pessoa pode processar o banco. E para o banco não é nem um pouco agradável receber milhares de processos e muitas vezes eles perdem, muitas vezes eles ganham. E às vezes nem o banco, o maior problema dessa solução era o banco não sabia o porquê. No mesmo problema, a fila de 5 minutos de espera para o cliente. Algum juiz dava causa ganha e um juiz dava causa perdida. Por que isso acontecia? Não tinha era instável. Então, às vezes, o juiz estava num dia ruim. Eles queriam entender melhor. A gente criou um modelo, a gente pegou exemplos de processos civis, né? Treinou o Watson a entender, a ler aquele contrato, aquele modelo de processo, e tiramos pequenas informações de dentro daquele processo para depois fazer todo um analítico em cima disso e tentar entender o porquê que sempre processos de fila com mais de 5 minutos
no estado de São Paulo, a gente sempre perde. Quando você fala dessas APIs, a inteligência artificial como um todo mundo pode mexer? É fácil de usar? É fácil de entender? Como que você entrou nesse universo e você vem trabalhando com essas APIs, por exemplo? Eu acho bem simples, eu já estou há 1 ano e meio na IBM. Desde que eu entrei, eu mexo com o Watson, né? Mas antes de entrar na IBM, digamos que eu não conhecia, não mexia com o Watson. Então, dentro desse tempo, eu vim me aperfeiçoando, vim estudando e agora consigo fazer bastante coisa com o Watson. Mas uma pessoa que não é da área de tecnologia, para criar um chatbot, claro, com uma complexidade não muito alta, você às vezes consegue fazer em 5 minutos, 10 minutos. Tá brincando? Sim, a gente tem vídeo na internet da própria IBM falando, monte o seu bot em 5 minutos. Pra fazer experimentar, você consegue experimentar fácil, entender como que funciona a ferramenta, poder entender um pouco das capacidades, do que ela consegue fazer. Mas se você quer de fato colocar isso no site da sua empresa ou alguma coisa do tipo, é bom você gastar um tempo, porque senão você acaba frustrando o seu cliente. Pessoas hoje têm um pouco esse receio, né? De, será que a máquina vai substituir o homem? Enfim, como que vai ser as profissões? O que você enxerga de tendência para essa área que, assim, a gente só vê crescer? Eu acho que substituir não, né? Eu acho que vai começar a ter uma união de homem com a inteligência artificial, com a máquina, né? Porque, imagina, um trabalho muito repetitivo, alguma coisa que desde a Revolução Industrial sempre foi assim, né? Trabalhos repetitivos começaram a ser substituídos por máquinas na indústria. Então a gente está usando a inteligência artificial para substituir esse tipo de trabalho repetitivo. Então, FAQ de site é uma coisa que é repetitiva, alguma coisa que não precisa, às vezes, do esforço de um humano para resolver aquilo. Você ainda está fazendo faculdade, né? Você vê que tem cursos, como que está essa relação hoje entre faculdade e ensino versus o que o mercado está exigindo, e aí olhando isso muito forte para a inteligência artificial, que, sei lá, acho que até 5 anos atrás a gente falava muito pouco, né? Olha, eu acho que as universidades, como no geral, elas vêm dentro pelo menos do curso que eu faço, eu tenho uma matéria de IA, então eu tenho uma grade só para IA, mas eu vejo que as faculdades em geral, ela vem colocando algumas coisas extracurriculares, palestras, então a própria IBM já foi na minha faculdade para falar de Watson, para dar desafios para os alunos construir alguma coisa com Watson. As empresas hoje têm um papel muito importante, né, de ser um agente de transformação, não só em tecnologia, mas também em ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Porque senão daqui a pouco a gente precisa de mão de obra e não tem. Sim, né? Não adianta o aluno sair da universidade sem nem conhecer esse tipo de tecnologia. Então é importante que empresas IBM, empresas que têm esse tipo de tecnologia, já ir na faculdade, nas universidades, ensinar essas pessoas sobre essa tecnologia, que antes dela estar formada, ela já conhece a tecnologia e já sabe mexer com aquilo. Né? Quando você entrou na IBM, você já entrou para trabalhar com inteligência artificial. Você já conhecia alguma coisa ou você caiu de paraquedas e tá curtindo? Como que foi isso? Quase que eu caí de paraquedas, então foi bem bacana, né? No começo foi um tanto quanto estranho, eu nunca tinha mexido com esse tipo de coisa de inteligência artificial e tudo mais. Então eu passei uns 2 primeiros meses meus de IBM só estudando. Então, mas foi muito bom, porque eu aprendi coisas novas, coisas que eu não tinha visto na faculdade, né? A faculdade passa um pano por cima de muita coisa, mas você não acaba se aprofundando, né? E aí a realidade é totalmente diferente, né? Sim, o dia a dia. Sim, aqui você tá no dia a dia, você é desafiado. Meio que quase todo dia você é desafiado a fazer uma coisa nova. Ou, e tem ainda um uma problema, tecnologia muito resolver. nova, né? A gente não tá falando de uma Exatamente. tecnologia que já tá, o mercado tá acostumado. É muito novo para todo mundo, né? Sim, às vezes até para você tirar uma dúvida que você tem sobre a tecnologia, você tem que achar a pessoa certa que saiba tirar a sua dúvida. Já teve uma experiência parecida, né? Exatamente. Como que é seu dia a dia depois de trabalho e de estudo? Trabalhando nesse ramo, você sempre tem que estar atualizado. Então, eu já fiz projetos da minha faculdade usando tecnologias de Watson e coisas do tipo. Mas também gosto de, no final de semana, jogar bola, sair com amigos, ir no cinema, assistir um filme, né?
Eu tento dar essa mesclada, porque se eu ficar parado, às vezes tem coisa nova que eu não dá tempo de... A gente tá no dia a dia do trabalho, não consigo estudar aqui dentro, alguma coisa do tipo, né? Então eu chego em casa, às vezes dou uma olhada em alguma tecnologia nova, alguma notícia que saiu coisa nova. Você curte mesmo olhar. Sim. Você falou em futebol, né? E agora a gente tá no mês da Copa do Mundo. Nós não poderíamos deixar de fazer isso, até porque aqui no The Thinkers, todo convidado, a maioria das vezes, a gente é um time bem engraçadinho, a gente acaba fazendo umas brincadeirinhas. Então, como a gente tá chegando no final, a gente não poderia deixar de passar, já que você falou que curte futebol, que você joga, a gente preparou um quiz sobre a Copa do Mundo. Olha só que aí agora eu quero ver se você manja mesmo, ou se só é aquele perna de pau de final de semana. Então a gente fez um quiz pra ver se você manja mesmo de futebol. Beleza? Você não passa vergonha, bora lá. Pois é, aqui tem que passar vergonha também. Número 1. Como chama o mascote da Copa? Vou te ajudar nessa primeira, hein? Gato Zabivaca, Lobo Zabivaca ou Vaca Zabivaca? Gato Zabivaca? Não. Lobo Zabivaca. Número 2. Das 5 vezes em que o Brasil se consagrou campeão, 3 delas a seleção teve 100% de vitórias. Isso é falso ou verdadeiro? Verdadeiro? Não, falso. As vitórias 100% foram em 70 e 2002, ou seja, não é só 2. 3. Essa tá fácil, hein? Fala pra gente 5 nomes de jogadores que estão escalados pra jogar a Copa da Rússia. Jogadores brasileiros. Isso. Neymar, Marcelo... Mas o Neymar você nem sabe se vai jogar ainda. Marcelo, Fagner, William, Felipe Coutinho, Cássio... Já deu 5? Já deu 5. Tá manjando de futebol. 4. Qual o jogador que mais venceu Copas do Mundo? Tá bom, eu vou falar do Brasil então. Neymar, Pelé ou Ronaldo Fenômeno? Ronaldo Fenômeno? Não. Pelé. Qual a temática da Copa? Matrioska, Mamusca ou Salamusca? Mamusca? Não, Matrioska, que são aqueles bonecos que é uma moça, uma senhora, sei lá, uma menina. Me ajuda aí, produção, põe a foto aí pra gente descobrir qual é. E por último, olha, essa tá fácil, hein? Se errar, qual o país que mais teve cartão vermelho? Brasil ou Argentina? Argentina? Acertou, foi a Argentina. Léo, valeu por ter vindo ao The Thinkers. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E é isso, galera. The Thinkers tá ficando por aqui, mas tá rolando vários jogos aí da Copa. Acompanhem a nossa seleção e acompanhem a gente aqui no The Thinkers. Fica ligado que jamais tem vídeo pra vocês. Valeu, tchau!